No Paraná, é até o nome de uma cidade. Rebouças. Está em todo lugar. Mas a história por trás desse nome, essa é uma das mais incríveis e ao mesmo tempo trágicas do nosso país. Vamos mergulhar nisso. Para entender essa história, a gente vai começar pelo fim. É isso mesmo, com essa nota de jornal, seca, fria, publicada lá em 9 de maio de 1898, na Ilha da Madeira. Imagina a cena, um gênio brasileiro achado morto, sozinho, a milhares de quilômetros de casa. O jornal fala em transtorno intelectual, mas a história é bem mais complexa que isso. Pois é, essa é a grande pergunta. Como um dos caras mais brilhantes do Império, amigo pessoal do imperador, um herói da causa abolicionista, como ele termina seus dias assim, sozinho num rochedo, olhando para o mar, afundado na tristeza. É isso que a gente vai desvendar. Então, para entender esse final devastador, a gente precisa voltar lá para o começo. E o começo da vida do André Rebouças já mostra que ele não era uma pessoa comum. Olha, genialidade da família Rebouças era mato. O pai dele, o Antônio, já era uma figura absurda. Filho de uma ex-escravizada, ele se tornou um dos juristas e políticos mais respeitados do Rio de Janeiro. Isso numa época em que o Brasil fazia de tudo para dizer que o talento tinha cor. A família Rebouças provou que não. O André nasceu na Bahia, em Cachoeira, e a vida dele já começou com uma luta. Ele era uma criança super frágil, quase morreu num ataque de varíola, mas ele sobreviveu. E essa força, essa resiliência virou a marca registrada dele. Foi essa força que levou ele e o irmão a se formarem engenheiros pela escola militar. E que engenheiro ele se tornou, hein? A mente do Rebouças era uma coisa de louco, não parava. Ele não queria só construir pontes e prédios. Ele queria, de verdade, construir um novo Brasil. Só que a carreira dele já começou com uma contradição que dói na alma. Em 1864, ele chegou com um projeto supermoderno, revolucionário para as docas do Rio. Mas a elite da época olhou e pensou: um engenheiro negro com essa ideia toda? Pois é, barraram por puro preconceito. Só que no ano seguinte, a genialidade dele era tão óbvia, tão necessária, que um projeto dele para resolver a crise da falta d'água na capital foi aprovado e virou um sucesso absoluto. E a mente dele não ficava só nas obras civis, não. Quando estourou a Guerra do Paraguai, ele se alistou como voluntário. E lá no meio do combate, o que ele faz? Ele inventa um tipo de torpedo novo, mais eficiente, que ajudou bastante as tropas brasileiras. Ele chegou a lutar na Batalha de Tuiuti, a maior da América do Sul. Mas, olha que ironia, um outro ataque de varíola tirou ele da linha de frente. Mas talvez a obra-prima dele, o grande feito que está de pé até hoje, seja a ferrovia da Serra da Graciosa, no Paraná. Aquilo é um negócio de outro mundo. A ferrovia liga o Planalto ao litoral, rasgando a serra de um jeito que desafia a lógica. É uma maravilha da engenharia que, sério, impressiona até hoje. Só que, por mais que ele amasse a engenharia, tinha uma outra causa, uma outra paixão que acabou tomando conta da vida dele: a luta pelo fim da escravidão. E aqui tem um ponto fundamental para entender quem era o André Rebouças. Ele não era o cara que subia no palanque para fazer discursos inflamados. Ele era tímido, tinha dificuldade de falar em público. Mas nos bastidores? Nos bastidores ele era o cérebro de tudo. Como disse o Joaquim Nabuco, outro gigante da abolição, o Rebouças era o motor, a força secreta do movimento. Ele não só apoiava a causa, ele organizou a coisa toda. Ele foi um dos fundadores das principais sociedades abolicionistas. Ele redigiu estatutos, ele criou a estrutura, a base, que tornou a Lei Áurea possível. Ele era literalmente o arquiteto da liberdade, planejando tudo com a mesma precisão de um projeto de engenharia. Aí a gente chega em 13 de maio de 1888. Esse dia deveria ter sido o auge da vida dele, né? A abolição, a causa de uma vida, finalmente virou realidade. Mas, por uma ironia cruel do destino, foi o começo do fim, porque a queda da escravidão acabou levando à queda do Império, e com o Império caiu também o André Rebouças. E tudo aconteceu muito, muito rápido. 6 dias depois daquele famoso último baile do Império, onde, aliás, tem uma história de que Dom Pedro II fez a princesa Isabel dançar com Rebouças depois de um ato racista contra ele, 6 dias depois, pum, a República foi proclamada. O mundo do Rebouças, a lealdade dele ao imperador, tudo desabou. A lealdade dele era uma coisa impressionante. Para ele, um intelectual negro e abolicionista, a monarquia da princesa Isabel era o poder que libertou o seu povo. A nova república, na visão dele, era um golpe dos fazendeiros, dos ex-donos de escravos bravos com a abolição. Por isso, ele não foi expulso. Ele escolheu ir embora. Entrou no mesmo navio que levou Dom Pedro II e a família para o exílio na Europa.
Depois que o imperador morreu, o Rebouças entrou numa depressão profunda. Sozinho, sem rumo, ele se mudou para a África, com o sonho de ajudar o povo de lá. Na região do Transvaal, ele criou um plano, olha que loucura, para vestir os 300 mil habitantes de lá. Ele calculou tudo, nos mínimos detalhes. Serão necessários 5.400.000 metros de tecido de algodão por ano. Um plano genial, meticuloso, mas delirante. Nunca saiu do papel. E foi assim que aquele homem que projetou ferrovias impossíveis, que deu água para uma capital inteira e que ajudou a libertar milhões de pessoas, se viu sem pátria, sem propósito e, no fim, sem esperança. O Brasil, mesmo o Brasil republicano que ele sentia que o traiu, acabou de alguma forma reconhecendo a grandeza dele. O nome Rebouças está aí imortalizado em túneis, avenidas, cidades, um legado de concreto e asfalto que muita gente passa por cima todo santo dia sem nem imaginar a história que tem ali. Então, da próxima vez que o trânsito parar na Avenida Rebouças, em São Paulo, ou na hora de atravessar o túnel no Rio, talvez valha a pena pensar um pouco nesse engenheiro negro abolicionista, monarquista leal, que ajudou a moldar o Brasil, mas que o país quase esqueceu. E a pergunta que fica é: quantas outras histórias como a dele estão escondidas bem na nossa frente?